Ok, muito bem, são 19 horas e 10 minutos, né? Vamos então dar início aí a nosso encontro síncrono, né, de contabilidade geral ou contabilidade básica do curso de administração, dando continuidade aí ao conteúdo da nossa unidade do bloco 3, né, o regime de caixa e regime de competência. Hoje nós vamos falar dos ajustes, né, necessários aí ao regime de caixa, a apuração do resultado do exercício, na verdade, né? Que a princípio nós fizemos aí a introdução, né, do que seria a diferença aí entre regime de caixa e regime de competência. Falamos aqui dos princípios contábeis e da importância desses princípios contábeis, né, na determinação desse método de escrituração contábil aí, né? E consolidamos, então, a importância, né, de estabelecer como critério de escrituração contábil o regime de competência, considerando o efeito do fato gerador do ato modificativo do patrimônio. Lembrando aí que a nossa preocupação, né, quando falamos das demonstrações contábeis, enquanto balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, a própria denominação, né, de demonstração do resultado do exercício implica resultado na confrontação entre a receita e a despesa, né? Então, inicialmente, eu vou reconhecer aquilo que é minha receita, reconhecer também aquilo que é minha despesa, né? Identificar o momento da ocorrência dessa receita e, consequentemente, da despesa envolvida nesse processo, do processo de apuração de receita, né? Para que daí eu consiga demonstrar, né? Ali, de modo bem analítico, né? Quais são os impactos dessas despesas na apuração dessa receita e, consequentemente, o resultado disso aí. Então, essa confrontação da despesa com a receita, né, vai levar para a gente alcançar o resultado que na verdade, a expectativa, né, dos sócios, investidores e acionistas de qualquer organização é exatamente o resultado desse confronto entre receitas e despesas. E qual que seria, então, o resultado esperado pelos sócios, pelos investidores, pelos acionistas, né? É sempre a remuneração do capital empregado. Aí, lembrando bem da nossa primeira aula, em que nós consolidamos a organização, independente do tamanho, independente do objeto, né, independente da sua finalidade, né, a gente sempre leva em consideração que uma empresa, né, ela representa um volume de capital, né? Então, se eu tenho uma empresa de fabricação de artigos do vestuário, por exemplo, eu sou proprietário de uma fábrica de uniformes, de uma fábrica de roupas, né? Do ponto de vista do mercado de capitais, né, do ponto de vista do mercado de investimentos, né, a gente precisa dar um valor monetário para essa fábrica, né? Então, nós pegamos tudo que compõe essa organização, né? E vamos, de alguma forma, demonstrar isso através do balanço patrimonial, dizer o quanto vale isso em capital, em espécie, né? Por assim dizer. Para quê? Para que a gente consiga verificar exatamente qual que é a rentabilidade desse capital. Até para obedecer dentro daqueles princípios, um que nós citamos ontem, que é o princípio da oportunidade, né?
Se eu tenho, por exemplo, uma fábrica de artigos do vestuário, avaliada, segundo os seus registros contábeis, em R$ 1 milhão, né? E ela vem dando resultados positivos da ordem de 4, 5, 6% ao ano, né? Seria conveniente avaliar a partir do custo de oportunidade, a partir do princípio da oportunidade, né? Que outra aplicação que eu teria oportunidade de fazer desse capital investido de 1 milhão, né, que me permitisse um rendimento superior a 4, 6% ao ano, né? Então, sobre essa ótica, né, que a gente insiste na escrituração contábil, na elaboração das demonstrações contábeis, para que a administração seja capaz de identificar isso através das demonstrações, né? Observando, claro, a oportunidade, a possibilidade, né? As várias variáveis necessárias ali para a tomada de decisão, em função, é claro, sempre de otimizar o resultado ou de ampliar ali o patrimônio social, o patrimônio da entidade, né? Então, em relação às formas de apuração de resultado, nós vimos sistematicamente que nós temos aí o regime de competência e o regime de caixa. O regime de competência, ele representa um evento econômico, então ele está muito mais alinhado com esse discurso que eu acabei de falar aqui, né? Dessa questão da investigação do capital, né? Da aplicação do recurso, do custo de oportunidade, enfim, né? Porque ele vai ser contabilizado de acordo com o período do fato gerador, né? Quer seja despesa ou receita, né? Mas nós vamos observar o período do fato gerador. E o regime de caixa, ele representa um evento financeiro, então ele está bem, ele é bem específico da operação do caixa, né? Vamos dizer assim, é o movimento do caixa, né? O encaixe e desencaixe, ou seja, o pagamento e o recebimento, a ocorrência efetiva de pagamento e recebimento, conforme nós vimos tudo ontem aí, né? Na nossa aula de ontem, beleza? Bom, falamos aí também da contabilidade simplificada, né? Os princípios da contabilidade perspectiva em relação ao setor público, e ficamos, então, de entender como é que funciona a questão do ajuste. Então, assim, o que são esses ajustes, professor? Bom, nós já identificamos, né, aprendemos aqui, que a demonstração do resultado do exercício, ela vai realizar ali o confronto entre receitas e despesas, né? Então, mais uma vez, vamos insistir aí no entendimento, né, de que a escrituração, ela vai da companhia, independente do tamanho dessa companhia, né, obedecendo aí os preceitos da legislação comercial e da lei da tributária, inclusive, né, que nós falamos ontem, toda a escrituração vai ter que atender ao regime de competência, né? Então, assim, os princípios da contabilidade geralmente aceitam aqueles 7 que nós falamos ontem, observando aí os critérios contábeis uniformes do tempo, né? Para que haja, assim, o registro das mutações do patrimônio, né? Que é o que nós insistimos sempre. Então, nós vamos considerar o regime de competência. Vocês observaram, né, que o dispositivo legal que nós falamos, a lei das sociedades anônimas, né, e a própria lei do regulamento do imposto de renda, né, eles deixam bem específicos, né, que a escrituração, ou seja, os registros dessas mutações, devem ocorrer segundo o regime de competência. E esse regime decorre
do princípio da competência, né? Aquilo que nós destacamos lá do 7. O princípio da competência, que é um dos princípios da contabilidade, ele é aprovado pela Resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade. Esse princípio ele deve ser observado por todos os contabilistas do Brasil, né, visando aí a uniformização dos registros contábeis. Aquela uniformização que nós falamos, inclusive a padronização, né, das normas e a uniformização de acordo com as normas internacionais de contabilidade e tudo mais. Então, isso leva em consideração, esse princípio leva em consideração isso também, né? Então, de acordo com esse princípio, as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado no período em que ocorrerem. Então, é aquele exemplo que nós demos ontem, por exemplo, nossa, foi redundante aqui, mas deixa para lá, de que da conta de água, né? A conta de água do mês de julho. A conta de água, ela refere-se ao mês de julho para pagamento no mês de agosto, tá? Mas se eu for identificar o registro, né, do consumo dessa água, qual que é a competência de ocorrência dessa despesa? Segundo o regime de competência, né, nós vamos fazer esse registro para o mês de julho e não para o mês de agosto, né, porque o mês de agosto é a data prevista para pagamento, né. Em outras palavras, para o princípio da competência, o que determina a inclusão da despesa e da receita na apuração do resultado do exercício, né, é a ocorrência do respectivo fato gerador, tá? E aí, o que é o fato gerador? Então, o fato gerador da despesa, por exemplo. Bom, o fato gerador da despesa é o acontecimento que dá origem à respectiva despesa. Aí é onde entra a questão do ajuste, tá? Porque, por exemplo, nós temos o mês de agosto, né? Estamos incorrendo aí no mês de agosto. Então, você que trabalha para uma determinada empresa, você vai receber o salário do mês de agosto, né? Mas quando você vai receber o salário do mês de agosto? Provavelmente no quinto dia, até o quinto dia útil do mês subsequente. Assim prevê a consolidação das leis do trabalho, né? Então, se você vai receber até o quinto dia útil do mês subsequente, então você vai receber em outra competência. Você vai receber no mês de setembro. Então, você recebe no mês de setembro o salário correspondente à competência agosto, né? E aí é onde a gente entra com o ajuste para o mês de agosto, para que a gente consiga encerrar essa demonstração no mês de agosto e fazer com que essa despesa realmente seja representada como incorrida no mês de agosto. Eu vou ter que reconhecer a despesa salário no mês de agosto, né? E vou gerar uma obrigação, uma vez que eu só vou pagar no mês seguinte, né? Que é a contrapartida dessa conta, né? Que eu vou chamar de salários a pagar, né? Então, a partir desse momento, o que eu estou fazendo? Um ajuste na minha demonstração de resultado do exercício, para que eu consiga efetivamente reconhecer a despesa incorrida no mês de agosto, né? Ainda que ela seja paga somente no mês de setembro, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês, no decorrer da aula, alguns exemplos de como que a gente faz isso, então não se preocupem, né? E depois também está tudo explicadinho lá naquelas 4, 5 aulas que já estão disponíveis para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, assim a gente precisa deixar claro que a despesa cujo fato gerador já tem ocorrido é denominada despesa incorrida, ou seja, aquela despesa gerada. Então, salário, né, consumo de água, consumo de energia, consumo de matéria-prima, né? O fato gerador da receita, nesse caso, em geral, é a venda de bens ou prestação de serviços, né? Falamos disso ontem. A receita, cujo fato gerador já ocorreu,
é denominada de receita realizada. Então, eu fiz uma venda à vista, né? Então, eu estou realizando uma receita. Eu fiz uma venda a prazo, eu estou também realizando uma receita. É aquilo que nós falamos, independente da forma, né, do recebimento, se foi à vista ou se foi a prazo, mas o momento do fato gerador, ou seja, o momento de geração da receita, foi dentro daquela competência em que foi emitida a nota fiscal, em que foi transferido, né, o bem para o cliente consumidor. Então, para que o resultado do exercício apurado pela empresa esteja de acordo com o que estabelece o princípio da competência, então nós vamos precisar fazer aqui algumas apropriações, né, e ajustes em contas de despesas e de receitas, então, tanto receitas como despesas, que é o que nós chamamos de ajustes em contas de receitas e despesas, tá? Então, os lançamentos de ajustes, eles são importantes para assegurarem que o reconhecimento da receita e o confronto da despesa sejam garantidos. Esses lançamentos são feitos na contabilidade no final do período contábil. E aí, esse período contábil, nós podemos estabelecer o período como o ano civil, né? Ou o exercício social, tá? Ou, pura e simplesmente, como nós costumamos fazer na escrituração contábil, né? Graças à automação comercial, automatização, inclusive, dos processos, né? Isso tem sido cada vez mais dinâmico. Então, nós podemos promover hoje, na contabilidade, o encerramento mensal, o encerramento quinzenal, semanal e até diário, se for da necessidade, né, da administração, tá? Então, aí, esse período contábil aí vai ficar muito dependente, né, do objetivo, ou seja, da necessidade da administração, tá? Da gestão ali, do ponto de vista da informação gerencial, né, propriamente dita. Do ponto de vista legal, né, podemos aí confortavelmente estabelecer que é 31 de dezembro de cada ano, por ser aí o final do exercício social ou do ano civil, né? Mas, naturalmente, eu posso assegurar isso para vocês, isso não acontece. A gente, do ponto de vista prático, pode dizer que esses lançamentos são feitos periodicamente e, dependendo da organização, né, que essa contabilidade esteja, é possível, inclusive, você obter resultados com períodos cada vez menores, tá? Esses ajustes, eles são necessários por vários motivos. Dentre todos esses que eu já citei para vocês, né, em alguns casos, eles são feitos, pois é muito dispendioso fazer lançamento no momento em que eles ocorrem. Você já pensou se eu tivesse que fazer o lançamento do pagamento de salário toda vez que eu pago o salário, né? Eu teria que fazer vários lançamentos ali. Então, nesse caso, a gente acaba fazendo ajuste para que a gente consiga apurar o resultado do exercício, né, dar essa informação com mais precisão para a administração, dentro daquela competência que estamos trabalhando ali. Nós temos alguns ajustes que não representam naturalmente desencaixe, né, por exemplo, que não representam gasto financeiro, mas representa gasto patrimonial, né? Que é o caso das amortizações e das depreciações, por exemplo, vocês vão ver aí que a gente fala no decorrer do nosso conteúdo, né? As despesas antecipadas, as receitas antecipadas, despesas a pagar e receitas a receber. Então, percebam que os ajustes, né, esses 4 tipos básicos de ajustes, eles estão muito conectados aí com o evento futuro, né? Quando eu falo despesas antecipadas, eu estou antecipando uma despesa do exercício seguinte, né?
O pagamento de férias, por exemplo, é uma despesa antecipada, né? Porque eu pago férias com antecedência, né? E o que é férias? Férias é salário condicional de 1/3, né? Então, quando você paga férias, e lá a própria Convenção das Leis do Trabalho, ou a Convenção Coletiva, né, estabelece que você deve antecipar o pagamento das férias, ou adiantar o pagamento das férias ao empregado com pelo menos 2 dias de antecedência, né, o que você está fazendo é antecipando esse salário. Então, percebam aí o cuidado, né, esse criterioso cuidado da contabilidade de fazer esse registro com muita atenção ali no momento da ocorrência do fato, né? Posso assegurar para vocês que 90% da contabilidade das micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, muitas das vezes, não toma esse cuidado. Na maioria das vezes que a gente teve oportunidade, né, de auditar ou periciar alguma organização, ali a necessidade de reclassificação das contas, de revisão, né, dos lançamentos, passa por essas situações aí, porque muitas vezes não é observado no momento ali da parametrização do sistema para fazer o lançamento. O lançamento é automático. Mas não existe lançamento automático, né? Todo sistema que você utiliza na sua contabilidade, ele tem que ser configurado, ele tem que ser parametrizado para que o lançamento seja coerente com o que exige a legislação, né? E aí, hoje em dia, isso está cada vez mais sistêmico, né? E mais acentuado, agora mesmo com o advento do e-social, né? Com a inclusão de cada vez mais de organizações, empresas, tipos de empresas no programa, isso que era para ter acontecido lá desde 2012, né? A gente vem vendo acontecer agora, a automação ela está cada vez mais vinculada a esses critérios, né? Então, quando eu falo de despesa antecipada, eu posso ter como exemplo aí férias antecipadas, né? Ou a própria férias, né? Independente se é antecipada ou não, mas as próprias férias, né? Ou adiantamento de 13º salário, né? Existem empresas que têm como critério o fracionamento do 13º salário. A própria Universidade Federal ela faz isso, né? No mês de julho, paga aos seus servidores 50% do 13º salário que estaria obrigado até o mês de novembro, né? Então, isso é o quê? Uma antecipação de despesa por parte da entidade, né? Receitas antecipadas é no mesmo sentido, vai na mesma ordem, né? É uma escrituração de um evento futuro, né? Já a despesa a pagar e receitas a receber, embora eu esteja falando de um evento futuro, mas, na verdade, por mais que seja um evento futuro, o futuro aqui reserva-se apenas ao fato do pagamento ou do recebimento, né? Mas, antes de qualquer coisa, é o reconhecimento da incorrência desse fato gerador, né? Então, o próprio salário, como nós já colocamos aqui, né? O salário dos trabalhadores, né? De todos os trabalhadores que trabalharam no mês de julho, né? Olha, o mês de julho já encerrou. Então, dia 31 de julho, eu tenho que fazer o levantamento ali da minha folha de pagamento, né? De todo o salário que eu devo no mês e provisionar esse pagamento para até o 5º dia útil do mês subsequente, o que seria até o dia 5, ou 6 ou 7 de agosto, né? Então, quando eu faço isso, então para o mês de julho, eu vou lançar, eu vou utilizar 2 contas para o reconhecimento disso, ou para fazer esse ajuste, né? Qual seria? Bom, uma é a conta salário.
Então, eu reconheço a despesa no mês de julho, salário. Ah, mas eu não paguei o salário. Aí é que entra a questão do ajuste, né? O que é o ajuste? O ajuste é eu reconhecer que eu tive essa despesa no mês de julho, mas eu só vou pagar no mês de agosto. Então, eu gero uma obrigação, né? Eu reconheço essa obrigação. E aí vem onde aparece a conta salários a pagar, né? Então, ao fazer essa contrapartida, eu crio uma obrigação, ou seja, eu vou aumentar o meu passivo, né? Reconhecendo ali essa obrigação a pagar, mas eu já fiz lá no mês de julho o reconhecimento da despesa salário, né, para que ela tenha influência no resultado incorrido dentro do mês de julho. Né? Quando eu for lá para o dia 5, 6 ou 7 de agosto, eu vou lá no caixa, tiro o dinheiro correspondente e pago, e aí pronto, eu faço o equilíbrio dessa equação aí, né? Então, em todos esses casos, existe uma diferença temporal, como eu estou colocando aí para vocês, né? Entre a movimentação do caixa e o reconhecimento da confrontação. Então, isso significa dizer que existirão pelo menos 2 lançamentos. O que afeta o caixa, esse que eu acabei de falar, né? Vai lá no dia 5, 6 ou 7. Você faz o pagamento, então afetou o caixa. E o que afeta o resultado, né? Porque o caixa, a afetação ao caixa ocorre no mês subsequente. Então, ocorreu no mês de agosto, né? Mas a afetação ao resultado ocorreu no mês de julho, né? Então, nós estamos respeitando o regime de competência para apuração do resultado, né? E, para fins gerenciais, estamos aí atendendo o movimento de caixa, por assim dizer, para levantamento aí do movimento de caixa ou até mesmo do fluxo de caixa, né? Aí eu vou deixar esse material aqui para vocês depois consultarem, né, com tranquilidade aí. Não vou ficar repetindo isso, porque de certa forma eu já apresentei todo esse contexto aqui para vocês, tá? Mas aqui fica o registro, né? E aí o registro com a fundamentação teórica, né, do que são essas despesas antecipadas, receitas antecipadas, e também o que nós chamamos de despesas a pagar e receitas a receber, né? Aí eu trago aqui também alguns modelos, né, alguns exemplos de uma demonstração do resultado. Então, por exemplo, eu tenho lá o evento aluguel antecipado. Aí, para que vocês compreendam aí como funciona essa situação de despesa antecipada. É comum isso acontecer, não é muito correto, né? Mas é comum acontecer de quando você trabalha com a locação de imóveis e pede a antecipação do aluguel para poder, como conta garantida ali, por exemplo, né? Então, está aí, uma despesa que você vai fazer o registro dessa forma, né? Vai diminuir seu caixa e vai lançar ali a despesa aluguel antecipado. Então, a contrapartida aí que eu tenho, né? A despesa, aluguel antecipado, contrapartida, a conta caixa, e aí está aí como é que você faria o razonete desse lançamento, né? Então, nesse exemplo, uma empresa faz um contrato de aluguel com pagamento antecipado de R$3.000 por 3 meses de aluguel. Como o adiantamento do aluguel se referiu a um pagamento de 3 meses, transcorrido o primeiro mês, olha só que coisa interessante, que é 1/3 do ativo aluguel antecipado, ele deixa de existir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e fazer esse estorno, né? Você tem que reduzir a conta lá, despesa de aluguel para aluguel antecipado, né? Então, você vai creditar ali aluguel antecipado à razão de despesa de aluguel. Porque, na verdade, o que aconteceu? O que você fez foi registrar, né, lá na sua primeira operação ali, o desencaixe de R$3.000 a
aluguel antecipado, que é essa despesa aí, né? E nos meses subsequentes, como você estava fazendo ali uma antecipação de 3 meses, então nos meses subsequentes você vai se apropriando disso aí para poder fazer o que nós chamamos aqui de ajuste, né? Afinal de contas, você antecipou o aluguel, agora você vai ajustar essa despesa aí para que ela possa deixar de existir, né? Então, isso acontece também com a receita, tá? Depois vocês vão ver aqui alguns exemplos nesse sentido, tá? Uma outra oportunidade que eu até tinha falado para vocês é a questão da depreciação, né? Nesse exemplo aqui eu falo, ó, uma das despesas antecipadas mais relevantes é a depreciação, graças à relevância dos valores envolvidos e por considerar que o uso e o transcorrer no tempo podem reduzir a capacidade de geração de riqueza dos ativos permanentes. Exemplo, você comprou um veículo por 50 mil reais, né? Então, registrou pelo valor original, conforme nota fiscal lá, a entrada desse veículo no ativo por 50 mil reais, mas nós sabemos que ao final de um determinado tempo, né, de acordo até com a tabela FIPE, esse veículo, o valor de mercado dele, não vai alcançar 50 mil reais, né? Ele vai ter ali o valor residual, que a gente chama de valor residual, né, que é o valor que você consegue vender o bem usado, né? Ele vai ter ali um valor próximo de, um exemplo, 35 mil reais, né? Independente disso, independente de valor de mercado, independente de valor residual, o que determina para a gente o valor residual do bem, né, é exatamente uma equação que é feita para determinar o tempo de vida útil desse bem, e aí qualquer equipamento que você compra, ele vem com a etiqueta determinando ali qual que seria o tempo de vida útil médio, né, expectativa de vida útil desse bem, tá? Quando você não encontrar isso na etiqueta, no regulamento do imposto de renda existe lá uma tabela com todos os produtos, né, classificados ali de acordo com a sua ordem, identificando ali a taxa de depreciação de cada um deles, né? Então, nesse caso, a gente precisa tomar esse cuidado, porque a depreciação é essa forma de reconhecer o desgaste parcial de um bem utilizado nas atividades da empresa. Então, como é que eu faço isso? Um exemplo, o carro, a gente sabe que a depreciação de um veículo é de 20% ao ano, né? Então, tecnicamente, em 5 anos, você já não tem mais esse veículo no seu ativo, mas ele continua lá, né? Ele continua por força do valor residual que ele representa, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, considere o caso de um computador, por exemplo. Com o passar do tempo, uma série de fatores, né, com o desenvolvimento tecnológico, reduz a sua capacidade produtiva e mantê-lo na contabilidade pelo valor de aquisição não é coerente, né? Com a depreciação, nós podemos reconhecer essa perda de produtividade. Então, você comprou o computador lá por R$ 3.100, um exemplo, né? Então, você fez a escrituração, né, conforme ativou o computador, saiu o recurso do caixa. Agora, você vai supor que esse computador tem uma vida útil de 5 anos, ou 60 meses, né? Então, o que eu estou estimulando aqui é que cada mês você vai apropriar, né, parte desse computador para fins de depreciação. E que ao final desse prazo, estima-se revendê-lo por R$ 100. Então, basicamente isso, né? 100, 300, 400, R$ 500 é mais ou menos o que acontece aí hoje. Então, ou seja, o valor residual desse bem é de R$ 100. A última etapa, nossa, é calcular a depreciação mensal, e aí para isso nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Valor da compra, 3.100, menos valor residual, R$ 100, dividido pela vida útil em meses, que aqui foi dado para vocês em 60 meses, né, o correspondente aí a 5 anos. Então, a depreciação mensal desse bem é de R$ 50. Então, cada mês, a gente deve fazer esse lançamento de ajuste para reduzir o valor do ativo computador em R$ 50. Então, com esse procedimento, no final dos 60 meses,
teremos reduzido o valor do balanço patrimonial do computador no balanço em 3 mil, restando somente o valor residual de 100, né? Isso vocês vão ver lá normalmente nós trabalhamos isso na contabilidade intermediária, né? Na contabilidade 2 e 3, que a gente chama, porque no movimento com mercadorias, né? Ali na apuração do resultado efetivamente com compra e venda de mercadorias, apropriação de impostos e tudo mais, a escrituração dos estoques e tudo. Então, a gente consegue fazer essa verificação com mais eficácia, né? Mas aqui cabe observar, junto a todos vocês, né, considerando que nós estamos falando de contabilidade básica, que essa depreciação, embora ela não representa um desencaixe, né, vocês estão verificando aqui que nós não estamos movimentando o caixa nessa operação, mas ela impacta no resultado, né? Vocês percebam que eu estou chamando de despesa de depreciação. Então, essa despesa de depreciação, ela vai reduzir o meu resultado, né? Vai reduzir a minha receita, né? E aí essa redução dessa receita impacta reconhecer, né, que essa receita ela precisa obrigatoriamente cobrir também, né, essa depreciação, que nós podemos chamar aqui de possível necessidade de reposição desse equipamento ao final de 5 anos, né? Então, você já vai ali capitalizando para esse fim, né? Para poder substituir esse ativo aí ao final da sua existência factual, né? Por assim dizer, tá bom? Então, assim, a depreciação acumulada, ela representa uma conta do ativo. Então, o que a gente chama de depreciação acumulada? Toda vez que você registra um ativo, né, no seu balanço patrimonial, automaticamente, para esse ativo, você vai gerar uma conta de depreciação acumulada. Então, quando eu criei lá computador e registrei R$3.100, né, automaticamente eu gero a conta, né, depreciação acumulada de computadores, e aí eu vou registrar mensalmente a redução desse ativo, que é o exemplo que nós estamos dando aqui, ó. Essa conta irá aparecer no balanço patrimonial com sinal negativo, por quê? Porque ela reduz, né? Ou seja, ela ajusta, né, o valor do bem, o valor patrimonial do bem, né, ao que nós chamamos aí de valor real, né, até alcançar ali o que a gente reconheceu como o valor residual, né. Então, o valor de R$3.100 corresponde ao valor bruto do computador e o valor de R$3.50 refere-se ao valor líquido. Basicamente é dizer que R$3.100 é o valor original, né, o registro do valor original aqui, que eu não posso fazer diferente disso, né? Eu vou registrar pelo valor da nota, e os R$50 é o valor da depreciação, que vai resultar no valor residual do bem para aquele período. Então, quando a gente chama de acumulada, é porque a cada mês você vai acumulando esses lançamentos aí, né? E aí, toda vez que você fizer esse lançamento de R$50, então acumula 50, 100, 150, 200, 300 e assim sucessivamente, né? Bom, então é isso. Uma das contas mais importantes que nós temos aí em matéria de ajuste, né, considerando naturalmente que receitas antecipadas, despesas antecipadas, contas a receber, contas a pagar, elas são ali do que a gente chama de rotina, né, contábil, rotina da escrituração contábil.
não diferente, a depreciação, a amortização também. No entanto, não é muito comum, eu digo para vocês isso, é obrigatório, é necessário fazer, né? Mas na maioria das vezes, né? A grande maioria das vezes, especialmente no que diz respeito a micro e pequenas empresas, corre o risco, né? De algumas empresas não darem a devida atenção a essa conta de depreciação acumulada, que é uma conta de ajuste tão importante quanto as outras que nós temos aí, tá? Aí tem aí também, assim como eu apresentei para vocês um exemplo de receita de despesa antecipada, nós temos aí um exemplo de receita antecipada, né? Despesas a pagar, embora eu já tenha dito bastante sobre esse lançamento típico de despesa a pagar, né? E até dou aí para vocês o exemplo de salários, mas temos também outros exemplos como juros, impostos, né? Então, o ajuste é necessário para reconhecer a obrigação, algumas delas associadas ao transcorrer do tempo. É aquela história, você pagou a conta de água atrasada. Você pagou a conta de água atrasada, gerou juro e multa. Então, esse juro e multa, embora você esteja pagando no mês X1, né? Mas ele refere-se à competência X, entenderam? Então, a gente tem que fazer esse ajuste de identificar juros pagos incorridos, né? E juros a pagar, porque você vai pagar fora do prazo, né? Então, o lançamento típico de despesa a pagar é feito por meio do crédito de um passivo, e já falei isso para vocês, e um débito de uma conta que afeta o resultado. Aqui, por exemplo, nós temos uma despesa financeira. Se a gente considerar um empréstimo no valor de R$ 4.500 com juro de 1% ao mês sobre o principal, incorporado ao principal para pagamento ao final da operação, no momento da obtenção do empréstimo, a gente vai realizar a seguinte operação. Então, tomei o dinheiro emprestado, esse dinheiro vai para o caixa. Caixa, banco, né? Disponibilidade, vamos pensar assim. Qual a contrapartida? Aí vamos fazer aquele exercício lá, né? Aplicação, caixa, origem, quem está fornecendo o recurso, né? É o banco. Banco, empréstimos a pagar, aí vai depender muito do plano de contas que essa organização estruturou, né? Ao final do primeiro mês, a empresa deve reconhecer o juro do empréstimo com esse lançamento, a despesa financeira, né, daí de 1% ao mês, R$ 45, em contrapartida, empréstimo. Então, a despesa financeira, ela vai aumentar, né? Eu vou reconhecer a despesa dentro do mês, por quê? Porque eu preciso fazer com que isso seja absorvido, né, pelo resultado daquele exercício, tá? E a partir daí, a contrapartida é o reconhecimento de um juro incorrido a pagar, né? Que vai aumentar aí a conta empréstimo. Então, a conta de despesa financeira, ela é uma conta que irá afetar o resultado da empresa. Isso provoca o quê? A redução do lucro, né? Como o juro ocorre em razão do tempo do empréstimo, a cada final de mês é necessário fazer o lançamento da conta ajuste. Então, com esse lançamento, soma-se 45 ao principal, de 4.500, que vai dar um saldo de 4.545 no passivo, né? E aí, quando você fizer o pagamento da prestação, né, normalmente você faz o pagamento da prestação, que é principal mais juro. Então, aí é onde a gente já cuidou de fazer esse ajuste, né? Porque a prestação, ela já compõe esse juro que foi calculado. Então, eu tenho que tomar esse cuidado de fazer esse ajuste aí, sempre que houver esse tipo de operação. Né? Receita a receber é aquilo que nós falamos da geração do direito, né?
quando você vende a prazo, então você gera o direito de receber essa receita num prazo futuro, né? Então, esse ajuste de receita a receber, ela pode ocorrer quando a entidade fez um contrato de prestação de serviço por um período de tempo que pode ultrapassar aí um mês, aí vai depender um período, né? Que eu chamei de um mês, mas aí vai depender muito da natureza aí da entidade, né? Então, ao final de cada período, a entidade poderá verificar quanto do serviço já foi prestado e fazer o lançamento de ajuste, tá? Aqui nós temos um exemplo para que vocês confiram aí, né? Então, são vários exemplos, inclusive o livro do José Carlos Marion, Contabilidade Básica, vocês vão encontrar lá nesse capítulo específico, né, de regime de caixa, regime de competência, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício e regime de competência, que é a preocupação do autor em demonstrar como é que a gente cuida, né, dessa escrituração contábil, atento aí ao regime de competência e sempre atento ao fato de que a demonstração do resultado ela vai afetar, né, o, o balanço patrimonial. Por quê? Porque ela cuida de apresentar o resultado do exercício, ou seja, o lucro ou prejuízo alcançado, né? Esse lucro ou prejuízo ele vai ser lançado ali, vai compor o que nós chamamos de patrimônio líquido, né? Que é o que encerra, por assim dizer, a equação patrimonial, né? Então, aqui nós temos aí essa sugestão, né, de valores a receber, e aqui eu apresento uma figurinha com um breve resumo dos ajustes existentes aí para vocês exercitarem com calma depois, tá? Lembrando que, por exemplo, uma despesa antecipada, né? É um pagamento antes da despesa e aí ela gera um ativo. Porque se eu antecipei uma despesa, o que aconteceu? Eu gerei um direito, não é verdade? Quando eu pago férias, por exemplo, né? Eu antecipei o salário do empregado, então ele passou a me dever o prazo do salário, né, em mão de obra. Então, basicamente é isso. A receita antecipada, ela consiste, né, no recebimento antes da receita, e aí se eu recebi antes da receita, na verdade isso corresponde a um crédito, né? Então, se é um crédito, é porque alguém me pagou antecipado. Se alguém me pagou antecipado, eu devo a essa pessoa, um terceiro, né? E por esse fato, nós vamos criar aqui um passivo. Despesa a pagar, é a despesa antes do pagamento, né? Então, eu reconheci a despesa antes de efetuar, né, efetivamente, o pagamento. Então, eu estou também criando um passivo. E a receita a receber é uma receita antes do recebimento, né? Então, essa receita antes do recebimento, ela cria para mim um ativo. Eu reconheci a receita dentro daquele exercício, mas só vou receber no exercício subsequente, no período subsequente, né? E aí, nesse caso, eu estou reconhecendo um direito, né? Portanto, criando um ativo, tá? Então, aí vocês depois verifiquem esse conteúdo para fazer esse exercício aí, né, de memorizar e aprender em definitivo essas questões aí, tá? É importante que vocês tenham em mente a diferença entre custo e despesa, né? Porque nós falamos tanto em despesa, antecipação de despesa, e que a despesa ela afeta aí o resultado, né? Estamos falando do confronto entre receita e despesa,
essa confrontação de receita e despesa, mas aqui a gente precisa ter uma compreensão bem específica, né, dessa despesa. A classificação da despesa, ou melhor, a classificação dos gastos, né, dos dispêndios ocorridos numa organização, vai depender muito ali da direção, né, do que é o objetivo da organização, né? Então, melhor dizendo, vai depender muito da natureza desse gasto, né? Acho que a melhor expressão é essa. Então, assim, a depender da natureza do gasto, nós vamos reconhecer esse gasto ou como custo, né, ou como despesa, tá? Se esse gasto é um gasto incorrido na produção, tá? Então, ele vai representar um custo, tá? E se for um gasto na administração, por assim dizer, né? Vendas, gestão, escritório, etc. Então, nós vamos reconhecer isso como despesa. Por que eu estou falando isso? Porque, naturalmente, vocês vão encontrar planos de contas quilométricos aí, em que gastos e custos e despesas estão todos concentrados num grande razão, né? A rubrica custos e despesas normalmente é 3 e 4. 3 para custos, 4 para despesas. E 5 para resultado, né? Então, a gente normalmente estrutura um plano de contas assim. Todas as contas com razão 1 são as contas do ativo. Com razão 2 são as contas do passivo. 3 para custos, 4 para despesas e 5 para resultado, né? Apuração do resultado, por assim dizer. Em alguns casos, né, como as questões, as entidades financeiras ainda que trabalham aí com provisões, então, 3 e 4 são reservados aí para contas de compensação, né? Mas, naturalmente, a estrutura básica do plano de contas é esse. E aí, quando a gente faz esse recorte, é para entender o seguinte, que eu posso ter, por exemplo, 2 despesas de salário da minha organização, né? Se eu tomar como exemplo esse modelo da minha, né, fabriqueta lá de artigos do vestuário, então é uma fábrica de artigos do vestuário. E aí eu tenho a pessoa que trabalha na facção, tá certo? E a pessoa que trabalha no balcão de vendas, de atendimento, né? Bom, essas 2 pessoas recebem salário, certo? Mas no momento de fazer a apuração do resultado do exercício, eu preciso, por questões gerenciais, né, eu preciso verificar qual que é o impacto da produção no meu faturamento e qual que é o impacto do administrativo no meu faturamento, né? Então, nesse aspecto, nasce aí a classificação do meu plano de contas, né? E aí eu começo a ser mais específico, segregando por centro de custos, né? Por centro de produção, por seção, né? Aí é onde a contabilidade ela começa, quanto mais específica, mais complexa do ponto de vista operacional. No entanto, ela torna-se cada vez mais coerente, né? E mais produtiva, né? Para fins de análise. Então, quando eu adoto esse critério, né? De separar o salário da produção do salário da administração, eu tenho que tomar muito cuidado, porque lá no meu plano de contas vai aparecer a conta salário 2 vezes, né? Então, eu tenho que tomar cuidado em identificar qual é
a conta salário que eu vou utilizar para fazer o lançamento, para mim não fazer o lançamento equivocado ali e depois transmitir para a administração, por exemplo, um resultado equivocado também, né? De identificar, por exemplo, suponhamos que eu lance todas as despesas de salário na conta salário do grupo de custo. Então, vai aparecer na demonstração do resultado do exercício que X% do meu faturamento está comprometido com a produção da mercadoria, quando, na verdade, parte dessa despesa, né, ela está dedicada ali à comercialização, que é o atendimento, né, o balcão, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter em identificar aquilo que está relacionado, ou seja, que está assim anexo, né, consolidado no produto e o que estaria separado para a administração, para a operação de um modo geral. Ah, professor, mas a entidade ela tem só uma conta de luz, por exemplo, né? Aí nós vamos aprender lá na contabilidade de custos que a gente precisa fazer um rateio dessa despesa, né? Então, esse gasto com energia elétrica, eu vou ter que dimensionar o tamanho da minha organização, né? Do tamanho da minha organização, quanto dessa organização é destinado à produção, quanto é destinado ao administrativo, né? E aí eu vou fazer o que nós chamamos de rateio proporcional ou por hora, enfim, nós vamos adotar aí os critérios de custos normalmente aceitos para poder fazer essa apropriação, né, desse custo conforme a sua relação direta com o produto e a relação direta com a administração, né, ou com a operação, por assim dizer. Então, é muito comum na nossa demonstração do resultado do exercício eu ter lá receita operacional, né, dessa receita operacional, ou seja, receita de vendas, né, da receita de vendas menos custos dos produtos vendidos, ou custo da mercadoria vendida, ou custo do serviço prestado, e só depois é que eu faço a redução das despesas, dos gastos e despesas operacionais e administrativos, né? Então, para que eu consiga fazer essa organização estrutural da minha demonstração de resultado do exercício, eu preciso tomar muito cuidado com a separação desses gastos, né? Entendendo ali a fração ideal de cada setor, de cada seção, de cada segmento dentro da organização aí, tá? Bom, então é isso, bem, gente. Eu deixaria aqui para vocês um exercício de fixação. Ignorem aí esse exemplo completo apresentado no material didático da página 87 e 91, porque, na verdade, o que eu fiz para vocês foi um estudo dirigido, né? E aí esse estudo dirigido está disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Aí eu peço para que vocês já vão se familiarizando com o conteúdo, para que aí no nosso próximo encontro a gente já possa, na medida do possível, tirar as dúvidas, né, que porventura tenha ocorrido aí na realização desse exercício, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje, tá? Para não cansar a cabecinha de vocês aí. E aí, na próxima aula, a gente já fala aí da apropriação, né? Da apuração do resultado do exercício aí. De repente, já fazendo resolvendo um exercício, né? Considerando a apuração do lucro ou prejuízo, tá? Dentro daquilo que nós estamos
propondo aí como atividade de fixação, tá bom? Por hoje é isso, né? Vocês fiquem atentos aí às palavras-chave. Ajuste, que é o acerto que a empresa realiza na apuração do resultado, tá? Normalmente em final de período, tá? Custo é todo o sacrifício, gasto, né? Relativo a bens ou serviços que serão utilizados na produção de outros bens, tá? A demonstração do resultado do exercício é a segunda demonstração financeira exigida pela legislação brasileira, né? A primeira é o balanço patrimonial, nós já sabemos. Ela indica o resultado, ou seja, se deu lucro ou se deu prejuízo no exercício, tá? E esse exercício é o ano ou período contábil, né? A diferença entre custo e despesa. Bom, custo nós sabemos que é o gasto relativo a bens ou serviços que serão utilizados na produção, né? Já a despesa é o esforço, né? Esse sacrifício aí realizado pela empresa no sentido de obter a receita, tá? Então, qualquer que seja ele, salário, frete, né? Tudo isso nós vamos estar organizando ali no nosso plano de contas para obter a receita. E, por sua vez, receita é a venda de bens ou serviços, né? Ou o resultado positivo dos investimentos também pode acontecer, né? Realizados pela empresa. É importante entender que a receita, ela aumenta o ativo, né? A proposta da receita é essa, é aumentar o ativo. E, consequentemente, o lucro, né? Remunerar aí o capital, aumentando aí o meu patrimônio líquido. Que aí estaríamos buscando a nossa equação perfeita, né? Regime de competência, por fim, né? Para que a gente fique bem craques nesse assunto, é o regime de contabilidade recomendado pela teoria contábil e pela legislação brasileira, né, tanto a legislação comercial quanto a legislação fiscal, tá? Para se apurar o resultado do exercício, onde a gente considera a receita, aquela receita gerada no período, independente de ter sido recebida ou não, e a despesa consumida, independente dela ter sido paga ou não. Beleza? É um resuminho bacana aí para vocês consultarem depois na nossa aula, que vai ficar disponível aí o quanto antes. Beleza? Gente, boa noite a todos. É isso. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma observação? Fique à vontade. Penso que não, né? O pessoal está saindo da reunião, então acho que estão satisfeitos aí com o conteúdo, né? Por enquanto tá tudo bem. Então tá bom. Então, boa noite para vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Boa noite, bom final de semana. Valeu. Boa Para noite. vocês também.